Interessante que em certo momento aqui, nesse texto, Deus fala sobre que Ele vai cuidar das suas ovelhas. Ele mesmo, Ele próprio irá vir e buscar as suas ovelhas, as que estão perdidas, Ele vai buscar, as que estão desgarradas, Ele vai trazer, as que estão quebradas, que estão doentes, Ele vai curar, Ele vai cuidar dessas ovelhas. E as que se engordaram no meio daquelas ovelhas, Ele vai matar. E aí ele começa a dizer que ele vai fazer justiça, juízo, ele vai executar o juízo sobre, não só sobre os pastores maus, mas também sobre as ovelhas. Porque ele vai começar a fazer distinção e julgar as ovelhas, entre ovelhas e ovelhas. Vejam bem que Deus está falando aqui sobre pessoas, né? No finalzinho do texto ele fala, vós sois homens. As ovelhas são homens. A própria mensagem metafórica, como se fosse uma parábola, uma comparação, ela diz claramente que essas pessoas, a própria parábola evidencia que essas pessoas que essas ovelhas que são citadas são pessoas, são homens. Então, se refere ao povo de Israel. E nós sabemos que Deus, então, ele vai julgar entre ovelhas e ovelhas. Quer dizer, existem dois tipos de ovelhas. Tem aquelas ovelhas mansas, e muitas vezes, ali pelo maltrato dos pastores e até mesmo das outras ovelhas, elas são empurradas com os ombros e levam chifradas e às vezes se machucam. E isso vocês já podem ter observado aí o que significa esse tipo de atitude de ovelhas para com ovelhas, né? Muitas são colocadas para fora do caminho, para fora do redil, para fora do rebanho, por essas ovelhas que fazem esse tipo de atitude, né, que tem esse tipo de atitude, são aquelas ovelhas que estão ali entre as ovelhas, mas que são ovelhas ruins também. Existem isso também, viu? Muitas pessoas às vezes passam despercebido por esse texto e falam somente dos pastores e tal, mas existem as ovelhas também que deixam muitas ovelhas mais fraquinhas e as empurram para fora, ou seja, são aquelas pessoas que estão com Deus, porém elas destroem a vida dos outros e jogam as outras pessoas para fora. Eles fazem tudo para que as outras pessoas que estão ali junto com as outras pessoas que estão no caminho de Deus até mesmo possam desistir. São pessoas que são a pedra no sapato, são a pedra na sandália. E isso é muito triste, a gente vê esse tipo de situação. Mas Deus, ele vai julgar também essas ovelhas. Ovelhas que estão ali naquele rebanho, no meio daquele rebanho, mas são ovelhas ofensivas, são pessoas que ofendem, são pessoas que maltratam os outros. E também tem pastores que fazem isso, líderes, lideranças religiosas que fazem muito essa maldade com o povo, com aqueles que estão ali subservientes, que estão ali sendo dominados com rigor, com dureza, e eles não têm pena. Eles criam esse afastamento, eles promovem a dispersão das ovelhas, eles promovem a confusão no meio do povo, mas eles vão ser também julgados por Deus. E Deus julgará o seu povo, separará ovelhas, inclusive de bodes, porque tem ovelhas, vejam que há ovelhas e ovelhas, né? Dois tipos de ovelhas, e também tem bodes. Então, é importante a gente entender essas descrições aqui
da mensagem profética, porque realmente fala de vários tipos de pessoas. Ou seja, tem bodes também no meio de ovelhas, querendo se passar por ovelha, mas não é ovelha. E tem também ovelhas ruins, não tem ovelhas só boazinhas, não, viu? Tem ovelhas que estão aí tentando maltratar as outras ovelhas, empurrando as outras ovelhas para fora, tirando as pessoas do caminho de Deus. E isso tudo está na conta de Deus para que Deus possa executar juízo e Deus fala que Ele mesmo vai vir buscar as suas ovelhas. A perdida buscarei, diz ele no versículo 15. Eu vou apacentar as minhas ovelhas, as farei repousar, diz o Senhor Deus. Versículo 16, a perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte, aquela que está querendo se sobrepor às outras, a essa destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Deus vai fazer juízo entre o seu povo, vai julgar ovelhas e ovelhas. E quanto a vós, versículo 17, quanto a vós, ovelhas minhas, diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? Olha só o que as ovelhas estavam fazendo. Estavam pisando o pasto para que as outras pudessem comer o quê? Pasto pisado? Não, né? Não pode acontecer isso, mas tem muita gente fazendo isso. Não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Ou seja, eles bebiam as águas claras, mas com os pés deles eles sujavam aquela água e as outras ovelhas bebiam água suja. Então, é algo que tem acontecido muito, pessoas que estão dando alimento e água suja para as ovelhas, ou seja, para as pessoas, ensinando coisas erradas, ensinando controvérsias, ensinando maldades, ensinando coisas perversas. A título de estar ensinando, não estão ensinando como deveriam ensinar.